Bom dia, irmãos. Queria estar ali embaixo, na verdade, né? Que o professor tem que estar no meio dos alunos. Não dá para ficar assim aqui em cima, mas o pastor Josué mandou. Então, vamos ficar aqui. Eu fui convidada para falar a respeito da reconciliação do homem com Deus através da educação. A educação é uma coisa que está assim na minha vida desde que eu era praticamente criança. Comecei a dar aula na igreja, em escola dominical, primeiro ajudando o professor, depois assumindo classe de criança, depois de adolescente, depois de adulto. Eu era jovem e dava aula muitas vezes para adulto. Então, assim, e quando eu pensei, o que eu vou fazer na vida? Qual vai ser a minha profissão? E eu perguntei para minha mãe, né? Mãe, o que eu faço? Aí minha mãe falou, vai ser professora, minha filha. Você vai se dar bem, você vai gostar, está aí no seu sangue. E eu segui a orientação da minha mãe e sou professora até hoje, né? Tenho minhas amigas aqui, a Denise, Fefe, cadê Fefe? Está ali, né, que trabalham comigo. Outras queriam estar aqui, a Lia não pôde. Manda um beijo para ela, que eu sei que ela vai ouvir depois, né? E assim, a gente trabalha com educação. E fico muito feliz da igreja ter escolhido esse tema da educação, porque educação é fundamental. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com 3 considerações a respeito de educação, tentando trazer para o contexto da igreja, o contexto familiar e também o contexto lá fora da escola, né, que é onde eu trabalho e estou envolvida. Em primeiro lugar, vamos ler o texto base desses estudos, que é 2 Coríntios 5. Vamos ficar de pé, por favor. 2 Coríntios 5, 18 a 20. É o texto que o Léo citou, que é o texto dos nossos estudos desses meses de férias, janeiro e fevereiro. 2 Coríntios 5, 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, nosso tema é reconciliação. Vamos orar. Senhor Deus, estamos aqui na Tua presença, mais uma vez, contando, Senhor, com a Tua graça, com a unção do Teu Espírito, com o poder que nos capacita para viver, para, ó Deus, receber o Teu ensinamento, do Espírito diretamente. O Senhor disse que nós seríamos ensinados do Senhor. E, ó Deus, para ensinar também nossos filhos, nossos netos, essa geração, Senhor. Nós pedimos a Tua capacitação. Ó Deus, pedimos a unção do Senhor, que o Senhor venha falar conosco particularmente nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. 2 versículos eu vou ler também, você não precisa levantar. João 8, 32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos falar? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente sabe que essa verdade é Jesus, é a palavra de Deus. E Mateus 22, 29 que diz, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Essas 2 ênfases que eu quero dar aqui nessa manhã. Quando a gente fala de educação, geralmente a gente pensa em conhecimento adquirido, em livros, em artigos, em coisas para a gente absorver. Mas eu quero também falar do poder de Deus, porque a educação da palavra de Deus, do ensino bíblico, tem que ser acompanhado da unção do poder do Espírito Santo, porque é só ela que vai transformar a nossa vida. Em primeiro lugar, educação. Esse termo educação quer dizer vem de eis, que é exterior, para fora. E docere, que é guiar, conduzir, instruir para fora de si mesmo. Então, educação, quando a gente fala em educação, é a gente ser guiado para fora de nós mesmos, para vermos que existe outra coisa que nós precisamos absorver. E isso tem muito a ver com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que dentro de mim não habita bem nenhum.
O bem que existe em nós é a unção, é o poder do Espírito Santo. Segundo lugar, nós temos uma verdade, essa verdade precisa ser conhecida, precisa ser transmitida. E a gente transmite a verdade de forma direta e de forma indireta. Nós vamos ver aqui no nosso estudo dessa forma, o que acontece. Educação é fundamental. A gente tem um Ministério da Educação, nós temos escola, nós temos professores, formação de professores, embora no nosso país a gente ainda tenha uma deficiência muito grande. Infelizmente, quando você pergunta, eu trabalho com alunos, jovens, adolescentes, e a gente pergunta assim, o que você quer? Qual é a sua profissão? O que você quer seguir? Aí eles falam diversas profissões que vocês podem imaginar aí, e numa turma de 20, diz, eu quero ser professor, né? E assim, é uma profissão extremamente recompensadora. Eu não me arrependo de ter seguido essa carreira, mas, infelizmente, no nosso país, e como em outros países do mundo, não é uma profissão muito valorizada. Mas vamos lá. O tipo de educação que nós temos, tanto nas escolas quanto na igreja, vai determinar a geração que nós vamos ter lá na frente. Vai determinar que tipo de pessoas nós temos. O que nós ensinamos e a forma como ensinamos vai determinar o que nós teremos lá na frente, na área da medicina, na área de tecnologia, na área de ciência, em todas as áreas. A gente depende da educação e do nível de educação que nós temos no nosso país. É a lei da semeadura, aquilo que a gente planta é o que a gente colhe. Quando a gente pensa, eu lembro muito de um filme que eu gosto demais, O Milagre de Anne Sullivan. Vocês já viram? Quem já viu esse filme? É a história de Helen Keller, aquela moça nos anos 1890, mais ou menos. Era uma criança, nasceu normal, sem nenhuma deficiência, teve uma doença e ficou cega, surda e muda. E a família não sabia o que fazer. É uma história real, e essa menina veio depois a se tornar uma defensora dos direitos humanos. Vejam, procurem informações. Eu lembro porque minha mãe falava isso desde pequena. Helen Keller conseguia se comunicar por conta da professora, da Anne Sullivan. E eu lembro de uma frase do filme que me chamou muita atenção, que a professora repreende os pais, porque a atitude dos pais era sempre de complacência com ela. Tadinha, é cega, é surda. E a menina fazia o que queria e dominava a família. E aí a professora diz um dia para eles assim, eu escrevi aqui, o que vocês cobrarem dela hoje é tudo que ela será no futuro. E foi uma frase que me marcou, porque o que nós cobramos dos nossos filhos, o que nós oferecemos e cobramos, é o que eles serão no futuro. E isso nos coloca um peso muito grande de excelência. O que nós temos ensinado e como nós temos ensinado. E aí, uma especial atenção para a primeira infância. Às vezes a gente vê as crianças sentadinhas aqui, saindo com as professoras. É de fundamental importância esse momento de oração e o trabalho que é desenvolvido lá. Porque essas crianças, a semente está sendo plantada e essa semente algum dia vai germinar. E nós precisamos valorizar demais. Eu lembro, na minha adolescência, na minha juventude, eu acompanhava muito. Hoje a gente ainda acompanha o Ministério de Portas Abertas. O irmão André, não sei quem conhece o Ministério de Portas Abertas, né? Trabalhando na Cortina de Ferro, nos países da Cortina de Ferro, e eu lia vários livros, né, Torturado por Amor de Cristo, Não Há Portas Fechadas. E uma das coisas que eu li nesse período foi, sob o regime daqueles países da Cortina de Ferro, eles diziam assim, me dê uma criança até 12 anos. Depois disso, você pode levá-la. Você pode fazer o que quiser com ela. Ela não vai mudar. Vai estar formada. Então, nós temos uma responsabilidade absurda com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com os nossos pré-adolescentes. Isso mostra o poder da educação. 3 versículos que eu queria ainda falar nessa introdução. Estamos aqui na introdução. Provérbios 22:6, que a gente sabe de cor, ensina o menino no caminho que deve andar,
e até quando crescer, não se desviará dele. Esse povo lá certamente conhecia esse versículo. E Deuteronômio, esse eu gostaria que vocês abrissem. Deuteronômio 6, que é um texto assim clássico. Deuteronômio 6, 7. Deuteronômio 6, 7, esse texto está dentro daquele grupo de versículos chamado Shema, ouve Israel, né, que começa no versículo 4, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E no versículo 7, antes, essas palavras que te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Esse texto aqui é fundamental. Quando eu casei, eu falava assim: Senhor, eu quero ter filhos, mas eu preciso que o Senhor me dê uma palavra de que os meus filhos estarão sempre com o Senhor. E junto com essa palavra, eu entendi a minha responsabilidade. Eu era responsável pelos meus filhos. Tem coisas que minha mãe, que a gente às vezes passa, né? Minha irmã está ali também com os filhos dela, com o marido. Tem coisas que às vezes a gente passa e você diz assim: quem vai me ajudar, né, a resolver? Com os filhos dentro de casa. E minha mãe sempre dizia: minha filha, esse trabalho é só seu. Você não tem como terceirizar. Nós, inculcando aos nossos filhos, falando, assentado em casa, no caminho, deitando, levantando, é o tempo todo inculcando a palavra de Deus na mente dos nossos filhos. Tem coisas que não dá para a gente terceirizar, não tem como transferir para outro. É dos pais, é do marido, é da esposa, é da mãe, do pai e é da igreja também. Há papéis que são da igreja. O que nós precisamos falar? Deuteronômio 11, 19 também repete mais ou menos o mesmo texto: ensinai-as a vossos filhos, falando assentados em casa, andando pelo caminho, deitando, levantando, escreve no umbral da vossa casa, nas portas. E isso aqui precisa nos guiar. A responsabilidade é nossa, é do pai, é da mãe e é da igreja em relação aos seus filhos. Eu queria fazer 3 considerações rapidamente sobre essa questão educacional da reconciliação do homem, dos filhos, com Deus, através da educação. Primeiro, é a consideração cultural. A gente vai falar um pouquinho sobre o perfil que a gente tem hoje de jovem. Eu estou em sala de aula, né, como as minhas colegas aqui, e amigas, irmãs. Estou dentro de sala de aula e a gente, assim, já há algum tempo... E a gente observa algumas mudanças, né, de geração em geração, que tem acontecido. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse perfil do aspecto cultural. Segundo, o conteúdo, o que nós vamos ensinar. Aí a gente vai falar de escola também, e de igreja e de casa. E o método, como ensinar. A metodologia também é importante. Em primeiro lugar, para traçar o perfil da geração de hoje... né, para não ficar assim baseado na minha experiência, eu vou apelar para William Lane Craig. Alguns de vocês devem conhecer. Ele é teólogo, ele é filósofo, cristão, ele trabalha com apologética, defesa da fé, professor universitário na Califórnia, autor de vários livros, já deu entrevista à Veja. Eu gosto muito, muito dele. Tem um site, tem entrevistas no YouTube, vocês podem procurar. William Lane Craig. E ele, assim, interessante que ele não tem medo. Uma vez ele esteve em Oxford para falar na Universidade de Oxford, fazer uma palestra. Ele aproveitou que quem mora em Oxford é um homem chamado Richard Dawkins, que é um dos maiores ateístas de hoje, do nosso século. Ele é ateísta. A diferença do ateu e do ateísta: o ateu não crê, o ateísta, ele milita contra a fé. Para vocês terem noção desse Dawkins, desse Richard Dawkins, ele fez uma campanha em Londres, tem 10 anos, e ele usou bus door, que estava escrito assim, no bus door, nos ônibus de Londres: ó, dinheiro investido nisso. Não há Deus. Pare de se preocupar e curta a vida.
foi o texto que foi colocado nos ônibus, em Londres. Por quê? Porque esse ateísta está investindo nisso. E o nosso amigo William Lane Craig esteve lá em Oxford. E ele, quando chegou em Oxford, ele mandou um recado para o Richard Dawkins. Vamos fazer um debate público, porque o William Craig, nosso irmão, ele é especialista em debate. E o Richard Dawkins se recusou a debater. E ele já tinha debatido com Samuel Harris, com Christopher Hitchens. Estou falando desses nomes aqui para vocês saberem que existem essas pessoas hoje. Pessoas empenhadas em lutar contra a fé. E nós precisamos de pessoas empenhadas em lutar pela fé. E ensinar a palavra de Deus e os princípios de Deus. Nós vamos chegar lá. E simplesmente o Dawkins se recusou. E a comunidade dos ateístas se revoltou contra ele. Como é que pode? Você não vai debater com ele? Não vou. Não vou. Ele deu lá os motivos dele, mas os motivos não colaram muito bem, né? E o que o William Lane Craig, esse parêntese, fala? Ele diz que o evangelho ele é ouvido dentro de uma cultura. Qual é a nossa cultura? Nós precisamos entender, nós estamos dentro dela. Mas eu estou dentro da cultura, eu estou no mundo. Mas até que ponto a gente tem consciência, a gente consegue colocar no papel aspectos específicos, características dessa pessoa, desse jovem, dessa criança que está vivendo hoje? Ele diz que a nossa cultura hoje é profundamente pós-cristã. Ele diz que é produto do iluminismo. Quem já fez a classe História do Cristianismo aqui? Todos têm que fazer, né? Aí você vai entender assim, essa trajetória aqui do pensamento humano. É produto do iluminismo, que introduziu o secularismo, a busca do conhecimento pela razão. Aí a gente diz, poxa, mas razão é uma coisa boa, a gente vai ver. A palavra de Deus nos incentiva a pensar, a raciocinar, a avaliar, a pesar, a pensamento crítico. Nós vamos falar de pensamento crítico. O problema é que quais são os parâmetros? Quando você fala de razão, quando você fala de pensamento crítico, quais são os parâmetros que são usados? Na antropologia, tudo é certo. Se você tem uma índia que tem um filhinho com lábio leporino e ela enterra o seu filho vivo, porque ele nasce com defeito, o antropólogo diz, mas isso é cultural. A gente que é cristão diz o quê? Não se mata, não matarás. Por quê? Porque o nosso parâmetro não é a cultura. O nosso parâmetro é a palavra de Deus. Se você tem, numa sociedade, a possibilidade de um homem ter várias mulheres, né, casar com várias mulheres, ter um harém, a gente vai dizer, não, a palavra de Deus não ensina assim. A palavra de Deus ensina um casamento heterossexual monogâmico. Mas para um antropólogo, se você pensa só em termos culturais, você vai dizer, na cultura deles isso é válido. Na minha cultura, não. Mas isso é uma questão cultural. Então, o de que nós precisamos é de definir qual é o nosso parâmetro. Qual é a nossa base? A nossa base é a palavra de Deus. São os princípios da palavra de Deus. E aí a gente entra no nosso segundo ponto. Falamos da questão cultural, que tipo de homem que nós temos hoje. E vamos entrar na questão do conteúdo. A palavra de Deus determina o que é certo e o que é errado. Quem vai para a faculdade de humanas, né, tem gente aqui que certamente está em faculdades relacionadas à área humana, sociologia, filosofia, letras e assim por diante. Não se ensina isso, bem e mal. Isso é uma coisa relativa, fruto lá do iluminismo, fruto lá daquela questão do relativismo, do que não existe certo, não existe errado. Bem, mas para nós cristãos, o que vale são os princípios de Deus. Aí a gente pode determinar pensamento crítico
em cima de uma base sólida, e não de uma base flutuante, fluida, né, como o pastor Theo pregou, né? A gente pode determinar uma base sólida, que são os princípios de Deus. Aí alguém vai dizer, mas a Bíblia é antiga, a Bíblia é uma coisa velha, muita coisa que já mudou. Realmente, aspectos culturais mudaram. É como se você pegasse uma água e você dissesse assim, eu quero beber essa água num copo redondo, eu quero beber a água num copo quadrado, eu quero beber numa taça. Mas a água é a mesma, a água não pode mudar. Os aspectos culturais mudam, as taças mudam, os copos mudam, mas a água não muda. A água é a mesma, é o Evangelho. Ele não pode ser comprometido, ele não pode ser mudado, ele não pode ser alterado. Os princípios de Deus são eternos, eles são universais, eles servem para qualquer cultura, povo, tribo, nação, língua, qualquer. Os princípios de Deus são válidos para qualquer uma. São eternos e são atemporais, porque eles são para todos os tempos. 1000 anos atrás, 5000 anos atrás, 1000 anos para frente, os princípios de Deus não mudam, porque Deus não muda. A palavra dele não diz isso? Eu, o Senhor, não mudo. Os princípios de Deus são pragmáticos. Eles funcionam. A gente não está falando de dia, a gente não está falando de comida, a gente não está falando de festa, nós estamos falando de princípios. Se Deus não muda, os princípios dele não mudam. Se ele diz que é assim que tem que ser, é porque é assim que funciona. Ele nos conhece. Ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que nós somos pó, ele que nos fez, ele fez o funcionamento do nosso corpo, da nossa psique, do lado psicológico, ele conhece as nossas necessidades. Por que que o que ele diz, a gente vai rejeitar? Vai dizer, não é válido mais. Quem somos nós? Criaturinhas que, como erva, aparecemos ontem, amanhã o sopro bate, o vento, acabou, foi embora. Quem somos nós para dizer que alguns princípios de Deus não são mais válidos? Todos fomos criados à imagem dele, para refletir a glória dele. Ele é amor, devemos amar, é um princípio de Deus. Ele nos perdoa, devemos perdoar, são princípios imutáveis e inegociáveis. Aí você vai dizer, não, mas as pessoas não pensam assim. Apresenta para uma pessoa que não conhece a Jesus que o perdão é libertador. E essa pessoa perdoa. A pessoa vai dizer, como é que eu vivi tanto tempo sem perdoar? Como é que eu vivi tanto tempo magoado? A pessoa vai ver, funciona, porque são os princípios de Deus. Os princípios de Deus são para o nosso bem. Aí a gente vê lá novamente Deuteronômio, né? Deuteronômio, deixa que eu abro lá. 5:29. Quem dera, Deus falando, que eles tivessem tal coração, que me temessem, guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Para que servem os princípios de Deus, os mandamentos de Deus? Para o nosso bem. Vai dar certo. Não tem receita paralela, não existe outro caminho. E quando a gente fala de educação, a gente está falando de princípios. Qual é a base? Porque quando a gente fala de educação lá fora, as bases mudam. Mudou. O mundo mudou, então vamos mudar nossa base. Só que nós que somos cristãos, os parâmetros continuam os mesmos. Não podemos negociar. Deuteronômio 6:24 diz a mesma coisa. O Senhor nos ordenou, cumpríssemos todos esses estatutos, temêssemos o Senhor para o nosso perpétuo bem. Então, se Deus diz sim, é para o nosso bem. Se Deus diz não, é para o nosso bem. Se Deus diz isso não se faz, não faça. Não faça. São princípios que dão certo, são princípios que funcionam. Aí, a gente volta então. Nós temos uma base, a base é a palavra de Deus, seguimos a palavra de Deus, somos obedientes, somos ou não somos? Ou pelo menos queremos ser, né? Entendemos que Deus nos ama,
entendemos que os princípios dele são eternos, não podemos negociar, ideologias vêm e ideologias vão. Política vem e política vai embora, tudo passa. A Bíblia diz que tudo passará. Agora, a palavra de Deus é eterna, então não vamos negociar. O que vai conduzir a minha vida? Os princípios de Deus. Mas eu não conheço os princípios de Deus. Leia. A coisa mais fácil hoje de se adquirir é uma Bíblia. Não vivemos na Idade Média, novamente lá na classe de História do Cristianismo a gente aprende como Deus usou os monastérios para que as pessoas tivessem ali, que elas produzissem as cópias da Bíblia, num ambiente seguro, num ambiente que buscava santidade, não é? Hoje em dia não temos mais esse problema, está disponível a palavra de Deus. Não andamos por vista, nós andamos por princípios, nós não andamos por sentimentos. Mas eu não sinto assim. Me desculpe para mim mesma, mas não é o que eu sinto que importa. O que importa é o que Deus quer que a gente faça. Tá? Então, já falamos do perfil do homem. Eu queria voltar um pouquinho essa questão do perfil. A gente está no segundo ponto ainda. Falamos da parte cultural, falamos do conteúdo, estão intrinsecamente ligados. Se nós pensarmos que a gente pode negociar princípios, a gente cai num erro grosseiro, porque se nós negociarmos princípios, tudo é válido, tudo é possível, e não é. Nossa sociedade é pluralista. Você tem o seu Deus, mas eu tenho o meu. Você ama o seu Deus, mas eu amo o meu. Aí você diz, é isso mesmo, é verdade. Eu te respeito. Sim, vamos respeitar. Respeitamos a todos, mas nós temos um parâmetro inegociável. A sociedade é antropocentrista, o homem no centro, o homem decide. Quando a gente, às vezes eu vejo propaganda de escola assim, em cartaz, escola humanista. Aí eu falo, o que essa escola quer dizer com isso? Porque escola humanista é o homem no centro, é a criança que manda, são os pais que mandam, quem determina? Então, tem que ficar mais claro isso. Relativista. E as coisas das quais a gente está falando não são coisas novas, não. Quando a gente fala de relativismo, a gente lembra daquele caso clássico de Jesus diante de Pilatos, Jesus dizendo que ele era a verdade, e Pilatos olha para Jesus e diz assim, o que é a verdade? E vira as costas. Ele não quis nem ouvir o que Jesus tinha a dizer. Por quê? Porque já para Pilatos, a verdade é relativa. E a gente está vivendo isso. Novamente, na verdade, isso nunca morreu. Não é? A questão da fluidez, que o pastor Theo já falou tanto. Eu li um artigo na Veja, algum tempo atrás, deve ter uns 2 anos, 1 ano e meio, bem interessante, sobre a questão da fluidez sexual nos jovens. Os jovens antes acreditavam, eu nasci mulher, eu nasci homem. Aí depois a gente veio a defesa do homossexualismo, da homossexualidade, e os jovens diziam, não, eu nasci dessa forma, homossexual. E as pessoas, não, realmente, ele nasceu assim e tal. Só que agora a onda é outra. A questão é, hoje eu sou homossexual. Daqui a alguns meses, eu serei heterossexual. Vai acompanhar essa loucura. Ai de nós, se não tivermos uma base sólida, não fluida, é uma rocha firme, inabalável, que não muda. É o Senhor, é a palavra de Deus, são os princípios de Deus, e precisamos estar firmes neles, senão a gente vai ser levado, como diz a palavra, por todo o vento de doutrina, por todo o vento de ideias. Não podemos. Falamos do conteúdo. O conteúdo são os princípios de Deus. E agora, a gente vai falar sobre a questão do método. Antes de falar sobre a questão do método,
eu queria chamar a atenção para necessidade, na verdade, para a responsabilidade que nós temos com a nossa geração. Assim como o pai e mãe têm uma responsabilidade imensa sobre seus filhos, de criar no Senhor, inculcando os princípios de Deus, nós temos uma responsabilidade sobre a nossa geração. Uma das coisas que mais tem me chamado a atenção, que eu tenho visto vídeo, tenho lido, é sobre o avivamento no país de Gales. Vocês já ouviram sobre isso, muitos de vocês já devem ter lido. Foi um avivamento maravilhoso que começou com os jovens e adolescentes. Eles começaram a buscar o Senhor, eles faziam 2 orações. Senhor, eu quero mais do Teu Espírito. E o segundo, Senhor, envia um avivamento sobre o país de Gales. E eles começaram a orar, e a buscar. E Deus começou, numa reunião de oração, num culto normal, a mover o coração daqueles jovens, e eles confessando pecados, e eles se voltando para Deus, num empenho evangelístico absurdo. E em 1904, num período curto, mais de 100.000 pessoas se converteram por todo o país de Gales. O campeonato de futebol, a final, foi cancelada porque não tinha ninguém para ir. Os jovens estavam todos na igreja. Os bares fechados, as boates fechadas, porque as pessoas estavam buscando a Deus. Aí, quando a gente pensa assim, isso foi em 1904, tem muito tempo. Não tem muito tempo, não. Em 1904, a minha bisavó, que eu conheci, com quem eu convivi muito, estava viva. Isso foi ontem. Isso foi ontem. E vai hoje no país de Gales. Cadê? Onde estão os resquícios desse avivamento? Acabou. E por que eu estou falando isso? Porque nós temos uma responsabilidade com a nossa geração. Não pode ficar um gap, não pode ficar um buraco. A gente não pode falhar, porque se a gente falhar, quem vai sofrer vai ser a geração seguinte. Isso tem tudo a ver com o ensino, tem tudo a ver com a pregação da palavra, com instrução. Outra coisa que me choca muito, um deles é a questão do avivamento do país de Gales. Outra é um sermão que eu ouvi, que uma pessoa replicou, de um pastor que veio ao Brasil, um americano. Ele escreveu aquele livro, A Oração de Jabez, né? O Sermão das 3 Cadeiras. Acho que vale a pena todo mundo ouvir esse sermão. É bem interessante. E ele põe 3 cadeiras, assim, no púlpito. Esse pastor americano fez isso. E ele falou de 3 gerações. Ele falou da primeira geração, a geração do compromisso, comprometida com Deus. A segunda geração, vivendo residualmente do que a primeira tinha com Deus. E a terceira geração, que não queria nada com Deus. Aí ele fala, a primeira geração é a geração do compromisso. Aquela que ora, talvez sejamos eu e você. A gente ora, a gente está aqui domingo de manhã na igreja, a gente está buscando o Senhor, a gente está lendo a Bíblia, a gente vem à vigília de oração, a gente está envolvido com célula. Aí vem os filhos. Os filhos não oram, eles pedem a mãe, a nós, para orarmos. Os filhos nunca leram a Bíblia de capa a capa. A gente está lendo, a gente está acompanhando a leitura bíblica da igreja. Cadê os nossos filhos? Estão fazendo isso? E aí, essa geração vive daquilo que nós conseguimos com Deus. Mas ela mesma não tem um relacionamento pessoal com Deus. Se essa geração não tem, imagine a terceira, os filhos dos nossos filhos. E ele começa essa exposição dizendo, você imaginou os seus netos
vivendo longe de Deus? Foi o que o pastor falou aqui hoje de manhã. Nós cremos que a nossa geração é bendita, mas o reino de Deus se toma por esforço. E os que se esforçam, entram nele. Tem a nossa parte. A nossa parte como pais. Cada um que cuide da sua casa, da sua família. Tem gente que falha, tem que ter pessoas na igreja que supram aquilo que os outros não estão fazendo dentro da sua casa. Tem que ter pessoas na igreja que cuidem dos jovens e dos adolescentes cujos pais não estão cuidando. É responsabilidade nossa e a gente não pode fugir, porque senão essa geração aqui está com Deus, essa geração aqui não sabe se tem ou se não tem. Um dia está na igreja, outro dia está em outro lugar onde Jesus não está, e essa daqui está totalmente indiferente. Indiferente. Para mim, a pior coisa que tem é a indiferença. Se Deus existe ou não, não tem problema. Não me diz respeito. É nossa responsabilidade. Terceiro ponto, para a gente terminar, é o método. Né? Voltando para aquele autor que eu falei, William Lane Craig, de quem eu gosto bastante, ele diz que o evangelho precisa ser apresentado como uma opção intelectualmente viável para pessoas pensantes. Temos pessoas pensantes? Nós somos pessoas pensantes. As pessoas pensantes também estão lá fora. O evangelho precisa ser ensinado, precisa ser apresentado como uma opção intelectualmente viável para pessoas pensantes. É possível? Sim, é possível. Nós vamos determinar isso. Deus é criador, sustentador de todas as coisas. Ele criou. Quando a gente diz assim, o Senhor é o criador, o sustentador de tudo. Oh, que maravilha, oh meu Deus, a quem eu amo. Mas olha quanta coisa está dentro dessa afirmação. Ele tem todas as leis da física nas suas mãos, da biologia, da química, da matemática, aquilo que a gente conhece e aquilo que a gente não conhece. Ele é o autor e sustentador dessas coisas. Aí ontem eu estava com minha filha em casa e falei, Rebeca, me diz aí todas as áreas da física, porque a gente fala de física, mas aí tem magnetismo, dinâmica, termodinâmica, aí biologia, botânica, zoologia. Olha quanto conhecimento. E a gente pensa que já sabe tudo. E não sabemos. Esse é o Deus. Além disso, é o Deus da linguagem. É o Deus da argumentação. Ele diz para o povo dele, arrazoem comigo, venham, vamos discutir, apresentem as suas razões. É um Deus que pensa, é um Deus que argue, é um Deus que conversa. Vocês lembram de Jó, né? Da conversa de Deus com Jó. Além disso, é um Deus da área de direito. Quando a gente fala em juízo final, a gente está falando de quê? De coisas legais, ligadas a direito, a lei. Esse é o nosso Deus, maravilhoso em conhecimento, em sabedoria. E a gente precisa conhecer dele. Senhor, como a gente vai ensinar? O que a gente tem que fazer? Quando eu penso assim, essa geração tem um mundo na palma da mão. O telefone está aí. O telefone hoje faz tudo, gente. A gente paga conta, a gente recebe e-mail, manda coisas, se faz tudo por telefone. E eles têm isso. Mas são pessoas que não sabem quem são. A gente está vendo assim a quantidade de suicídio de jovem, suicídio até de criança. Porque se fosse divulgado, eu acho que a gente estaria assim, estupefato. É porque a questão do suicídio não é divulgada. Mas a gente acaba sabendo daqui e dali. Por quê? Porque as pessoas não têm identidade e não têm propósito. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos, aos nossos jovens, quem eles são e a que vieram. Qual é o seu propósito de vida? Quem você é? Você tem valor. Foi Deus que te fez, a imagem e semelhança dele. Morreu por você, Jesus. Deus, o Pai, enviou o seu Filho para morrer por você. Se fosse a única pessoa do mundo, meu filho,
Deus teria enviado Jesus para morrer por você. Você tem valor, mas ao mesmo tempo você é pecador. É pecador, precisa se arrepender, precisa ser contrito. Para que vivemos? Vivemos para Deus. Vivemos para Deus. Quando o jovem entende isso, quando a criança percebe, mesmo com as suas limitações, percebe isso, é uma revolução no coração. Ele é aceito, ele é amado, ele sabe se inserir. Se alguém faz cara feia, ele não liga, porque ele sabe que é amado, que é recebido. E nós precisamos ensinar isso. Jesus, tem muita coisa, eu estou preocupada com o horário. Jesus veio com 3 pilares de ministério: ensinando, pregando e curando. Esse é o nosso ministério também, ensinar. Né? O autor ali, Lucas, ele coloca ensinar em primeiro lugar. Tão bom, né? É tão bom ensinar. Eu lembro, pais, façam o culto doméstico com os seus filhos. Avós, se seus filhos não fazem com os netos, ensine-os. Né? Às vezes as avós falam umas coisas que a gente fala assim, meu Deus, não tem nada a ver. Mas é tão bom ter as avós por perto. Os avós, é tão bom. Entenda o seu papel de avó. Né? E a questão do culto doméstico é muito importante. Eu nunca abri mão do culto doméstico. Minha mãe não abria. E o culto doméstico formou os meus filhos. Vinham para a igreja, participavam das atividades, mas em casa toda noite antes de dormir. É história, é Bíblia, é música. E eles começaram a tocar os instrumentos, aí começaram a se interessar por louvor, por adoração, pela palavra. As coisas, aí você discute com os filhos, eles perguntam, você responde, você tenta responder certas coisas. A importância do culto doméstico. A responsabilidade é nossa, a formação dos nossos filhos está nas nossas mãos. E nós temos pouco tempo. Você diz, eu tenho uma infância inteira. Não tem, passa rápido demais. Passa rápido demais. Primeiro porque a infância passa rápido. E segundo porque o nosso dia é extremamente ocupado. E a gente precisa separar esse tempo com os filhos. Em relação à metodologia, a Bíblia, voltando àquele ponto que eu levantei, a Bíblia nos ensina a trabalhar com pensamento crítico. O meu trabalho de mestrado foi em cima de pensamento crítico. Só que, na minha vida, a base para o julgamento de todas as coisas é a palavra de Deus, são os princípios da palavra de Deus. Mas a gente pode inculcar. Uma das coisas que esse William Lane Craig fala é que nós precisamos encharcar a nossa cultura com os princípios de Deus. Nós podemos fazer isso. Podemos. No meu trabalho, os princípios de Deus. Na minha casa, os princípios de Deus. Na rua, os princípios de Deus. Podemos encharcar. As pessoas estão precisando de referenciais, de identidade, de propósito. Nós podemos fazer isso como cristãos. O fato, aqui na vigília, sexta-feira, uma moça deu testemunho que ela estava no ponto, percebeu uma situação, foi ajudar, e ajudando essa pessoa, a pessoa perguntou se ela era cristã, ela disse que era o reino de Deus se manifestando, o reino de Deus se manifestando, e nós podemos manifestar o reino de Deus em todo o tempo. Quando a gente fala de pensamento crítico, a Bíblia nos convida a reflexões. Examine-se o homem a si mesmo. Não é? Acabamos de comer o pão, examine-se. O que é se examinar? É olhar criticamente para dentro de mim. Nós podemos desenvolver coisas maravilhosas que venham de Deus. 2 outras pessoas que eu admiro demais. Uma mais recente, inclusive esteve no Brasil, que é o Reuven Fierstein, judeu. Ele esteve no Brasil, tem um trabalho feito na Bahia, que é feito com uma teoria de modificabilidade de inteligência dele. Ele foi a pessoa responsável em Israel, quando, depois do Holocausto, os judeus voltaram para a sua terra. Ele foi responsável por inserir aquelas crianças e aqueles adolescentes na sociedade e ensiná-los.
E ele disse, muitas crianças traumatizadas, sem pais, sem mães, famílias destroçadas, e ele foi responsável por isso. E ele chegou a uma conclusão, e ele defendeu essa ideia até a morte. Toda pessoa é capaz de aprender. E trazendo para o nosso contexto, todas as pessoas são capazes de entender o Evangelho. Pode ser que elas rejeitem, mas entender, elas vão entender. Outra pessoa que eu admiro demais, Comênios. Comênios nasceu em 1592. E vocês sabem que ele é o pai da didática moderna? O pai da didática moderna. A gente hoje trabalha em pós-graduação, a gente estuda o que Comênios ensinou. E quem era esse homem? Bispo da Igreja da Morávia. Quem já ouviu falar do avivamento moraviano, daquela reunião de oração que durou 100 anos? A reunião de oração deles durou 100 anos, ininterruptamente. Esse homem era bispo da Igreja Moraviana, e ele é estudado hoje nas universidades na Inglaterra, como referencial de ensino, um homem de Deus. Nós podemos? Podemos. Nosso pano de fundo cultural é a geração que nós temos aí. Uma geração que a gente já sabe como é. Mas estamos dentro dela, nós fazemos parte. Segundo lugar, nosso conteúdo são os princípios de Deus inegociáveis. E terceiro lugar, o nosso método. Pensamento crítico, avaliação, ensinar os nossos filhos identidade, propósito, quem eles são, a quem eles vieram. E o mais, Deus vai dar. Se Deus deu a Comênios em 1592, uma didática que dura até hoje, né, quase 500 anos, não vai dar para a gente, mais de 500 anos, né, não vai dar para a gente. Deus vai nos dar e nos capacitar. Que Deus nos ajude a dar diretrizes, primeiro na nossa casa, no nosso lar, como pais, criando os nossos filhos na admoestação do Senhor, entendendo que nós temos autoridade sobre eles, entendendo que a responsabilidade é nossa, não tem como terceirizar, a responsabilidade com os filhos é nossa, nós vamos dar contas deles diante de Deus, entender que nós temos responsabilidade com a nossa geração, de encharcar a nossa cultura com os princípios de Deus, através da nossa vida, na nossa prática, onde nós estivermos, desde as situações mais simples até as situações mais complexas. É responsabilidade nossa encharcar a sociedade com os princípios de Deus. As pessoas podem rejeitar a Deus, mas os princípios vão ver que funcionam e funcionam bem, porque eles são para o nosso bem. Amém?